Bem-vindo, bem-vinda, bom dia. Esse é o nosso devocional Direção, aonde Deus tem uma palavra para você hoje, amanhã e quinta-feira, numa série, num conjunto. É um tripé. Sabe como é que é um tripé? Ele é assim, ó, se você quebrar qualquer uma das pernas, ela cai. Então não adianta assistir só uma live, participar só de um dia, pegar só um pedacinho, um trecho e achar que você vai ter o necessário. Não. Você precisa participar da série, pegar a sequência, pegar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão de cada dia e também dos 3 dias juntos, para que você monte esse pacote e você consiga tirar suas lições, tirar o aprendizado. E aí você vai aplicando à medida que a vida vai vindo, vai acontecer, as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo vai trazendo à memória aquilo que você ouviu. É tão lindo quando você está diante de uma situação que você nunca enfrentou, mas que você ouviu algo que te preparou para aquilo. Isso é lindo demais, é incrível. Talvez você vai lidar com situações nos próximos dias que você nunca enfrentou. Vários desertos, dificuldades que você nunca enfrentou antes. Mas ao ter ouvido alguns conselhos antes, você chega naquela situação com outro olhar. Olha, eu já ouvi algo sobre isso. Eu não vivi ainda. Agora chegou minha vez de viver. Mas eu já ouvi sobre isso. Eu já sei como agir. É muito importante isso. Ok? Também a Maria do Nascimento, a Clarinda Bueno. Bom dia para vocês. Começando então, eu quero pegar um texto bíblico que está em Romanos capítulo 5, versículo 3. A série A Escola da Tribulação começa hoje e vai até quinta-feira, esses 3 dias de imersão sobre lições corretas a respeito da tribulação. Romanos 5 e 3 diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Só com esse versículo, só dissertando esse versículo, eu já poderia tirar todas as lições possíveis que a gente precisa. Mas a Bíblia, ela tem... é um compêndio tão incrível de como eu andar, como me comportar, como eu vou analisar o que está acontecendo à luz da palavra de Deus, que existem muito mais lições a partir desses versículos. O versículo está propondo, parece que é algo impossível. O versículo começa assim, Paulo escrevendo para os irmãos em Roma. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, parece algo impossível. Gloriar numa tribulação. Olha, o que eu aprendi até hoje é me gloriar quando eu sou premiado. É me engrandecer, me sentir elogiado, animado, feliz, satisfeito quando eu sou premiado. Agora, eu me senti grato, alegre e me gloriar no meio de uma aflição, no meio de uma tribulação? Olha, parece uma promessa impossível, mas não é. Vamos juntos. Nós não podemos esperar apenas de Deus para essa vida. Então, antes de eu falar de fato como nós vamos lidar com esses obstáculos da nossa vida aqui, eu preciso que você entenda que nós não vivemos esperando apenas sobre essa vida. Há coisas que nós vamos passar por aqui e ponto final, essa vida é uma vida de dores. Há algumas situações que vão acontecer. E não adianta, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? A perca. Eu não quero falar de maneira fria. Eu quero falar com empatia, com um sentimento profundo sobre quem perdeu. Há poucos dias agora nós perdemos um pastor, amigo nosso. Agora, há 2 dias atrás também, a mãe de um amigo meu. Eu chorei pela manhã. Ao imaginar o que eles estão passando. A dor da perca ela é terrível. Até Jesus chorou quando perdeu um amigo. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, ele chorou. Então a despedida, o luto, sabe? Eu, por exemplo, eu passo por um tipo de luto meio que semanal, meio que mensal. Sabe qual é o luto que eu mais enfrento? É aquele de ver que a pessoa está num abismo e eu não poder nem estender a mão, porque quando eu estendo eu sou rejeitado. Ao ver pessoas indo por direção ao abismo e saber que aquela pessoa está se destruindo.
Eu vivo uma espécie de luto, porque é como se fosse um luto antecipado. Sabe que a pessoa que passa na sua frente vivendo a vida de uma forma que você já viu o filme e não tem graça ao final? Por mais engraçado e envolvente que seja o filme, quando você sabe o final, ele perde a graça. Então, pessoas que estão sorrindo hoje, se animando, mas você já viu o final daquele filme. Aí você vive já um luto antecipado. É o tipo de luto que eu vivo constantemente. E ao estender a mão, a sua mão é rejeitada. Ao dar o conselho, a sua voz é rejeitada. E você simplesmente tem que assistir todas as cenas dos filmes que você já viu na vida daquela pessoa, só por perceber que ela está indo para um lugar e o seu alerta não foi ouvido. Dói saber que alguém se destrói. Dói saber que alguém escolhe e opta por tirar a própria vida. Eu falava com uma mulher há um tempo atrás, quando nós fomos fazer uma compra, e ela estava contando o motivo da venda daquilo. Nós estávamos comprando um móvel usado, e ela estava contando o motivo da venda. O motivo da venda é: minha filha de 32 anos se suicidou essa semana passada. Nós estamos vendendo esse móvel e as coisas dela, porque ela se suicidou. Então ali já começou abriu-se uma lacuna, começaram os olhos dela a lacrimejar, ela já começou a falar da menina. E o que você vai dizer para uma mãe que chega em casa e a filha está morta na sala por ter se suicidado aos 32 anos? A primeira coisa que me veio na mente é: não se sinta culpada, mãe. Naquela hora é como se ela me olhasse com uma cara de: como assim? E se eu tivesse chegado antes? E se eu tivesse procurado, eu percebi que ela estava triste um tempo atrás, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então a gente se culpa pelo que as pessoas fazem com a própria vida. Por mais que você seja mãe ou pai, que era no caso daquela mãe, a gente pode sim tirar as lições, as falhas que nós tiramos, que nós cometemos, mas aquela mãe não tinha culpa da decisão que a filha adulta tomou. As pessoas escolhem tirar a própria vida. E há pessoas que carregam culpa. E quando eu falo tirar a própria vida, eu não falo a respeito só do suicídio. Eu falo de pessoas que estão se matando aos poucos. Se matando com vícios. Se matando com atitudes tóxicas. Se matando se isolando. Procurando sempre o contrário daquilo que elas precisam. As pessoas estão se matando sempre. Tem alguém se matando perto de você. E você estende a mão, você faz de tudo, você tenta carregar a pessoa. E no fim você carrega uma culpa, achando que você poderia ter feito algo diferente. Eu sei que nós temos que tirar as lições profundas daquilo, mas há coisas que vão acontecer. Ninguém aqui nessa terra vai partir sem se despedir de alguém. E quando eu falo de despedida, eu não falo apenas da morte em si, eu falo de dar tchau, eu falo de encerrar ciclos, eu falo de fazer mudança, eu falo de entender que aquela pessoa fez parte de um momento seu e não vai fazer parte do próximo. A dor da despedida é uma dor que todos nós vamos passar. A dor da separação. Então é isso o que vai acontecer nessa terra. Nós não podemos simplesmente esperar que tudo vai ser incrível aqui. Não dá. O pecado fez com que nós tivéssemos separação de Deus. A Bíblia diz que a humanidade, ao cair, ela ficou distante de Deus, ficou distante da fonte da vida. E agora estamos aqui sobrevivendo, estamos vivendo uma vida passageira, terrena, passageira, e que nos reservam muitas situações difíceis. Primeira coisa que eu preciso entender: nem tudo que eu vou viver de forma linda, nem toda a recompensa, o resultado, vai vir nesta vida, ok? É importante entender isso aí, a gente parte desse ponto. Para eu não ser egoísta de uma forma a pensar que eu vou passar ileso. Eu não vou passar por nenhuma dor, eu não vou ter nenhuma dificuldade, eu não vou ter nenhum problema de saúde, eu não vou ter nenhuma perca, eu não vou ter nenhum luto, eu não vou ser demitido, eu não vou ter problema na minha empresa, eu não vou ser rejeitado por ninguém, eu vou ser aceito por todos. É lindo ouvir isso. Eu podia pegar aqui agora e dizer: não, você vai ser perfeito, sua vida será perfeita, mas eu vou mentir. Não posso mentir. A vida vai reservar coisas diferentes, dificuldades, lutas, tribulações, e isso é dessa vida. Vai chegar um dia em que a morte vai separar nós dessa vida e nos levar para uma vida eterna. Então essa vida ela é insignificante
no sentido de ela não é eterna, ela é pouco tempo que a gente passa aqui, mas ela é significante o suficiente para decidir aonde vamos passar a vida eterna. E o quão rápido que nós temos, ou quão pouco tempo que nós temos de cumprir um propósito, de cumprir uma missão. Não faz sentido viver aqui apenas para sobreviver, não faz sentido. Eu tenho pouco tempo para viver, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar uma história para as próximas gerações. Eu tenho que deixar um livro a ser lido. Eu tenho que deixar uma reputação, seguidores, pessoas que vão olhar para a gente com inspiração. Eu tenho pouco tempo para formar uma família, para criar pessoas de bem. Eu tenho pouco tempo para queimar meu coração pelo que eu deveria. Eu tenho pouco tempo para avisar as pessoas que é uma vida eterna. Eu tenho pouco tempo. Agora, diante de toda essa mensagem que eu carrego, diante de tudo isso que eu tenho para dar, diante de entender o poder que eu tenho de curar, eu preciso ser curado. Eu preciso ser alcançado. Como eu vou ajudar alguém a significar o que ela está passando se eu não significo bem o que eu passo? Como eu vou ajudar alguém a passar por uma situação que eu não consegui passar? Eu preciso aprender a lidar com as situações, porque isso é um propósito de Deus para ensinar os outros. É sobre os outros. Para cada ferida fechada, há uma unção nova sendo liberada. Para cada superação, para cada luta que eu venço, obstáculos que eu ultrapasso, há um ministério sendo aberto para eu alcançar pessoas que estão no lugar que eu já estive. Então, olha o que o texto diz. Jesus diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Irmão, o que Jesus faz é praticamente uma promessa. Ele está dizendo, olha, é a questão de tempo. Você já está na fila da aflição, não tem? Nós vamos passar. E é isso que você precisa entender, não dá para fugir. Você vai ter que passar por aquilo. Jesus já disse, vai acontecer, gente. Olha o texto aqui de Isaías, a gente usa para se animar, né, para motivar. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, o texto está prometendo que aquilo que vai acontecer não vai entrar em mim, eu vou ser impermeável, vai ser lindo. Mas o texto não diz, se passares pelas águas, se passares pelos rios, se passares, não, é quando passares. O texto, ao mesmo tempo que está animando, já está dizendo que vai acontecer. Já vai dar, vai ser assim. Jesus está dizendo, olha, tenho-vos dito para que vocês tenham paz em mim. Então, ao mesmo tempo que você fica preocupado, pré-ocupação, né, se ocupa antecipadamente por algo que pode acontecer, também te dá uma paz de saber que vai ser assim. Eu não sei você, mas eu sinto paz quando alguém diz assim, olha, é assim mesmo, é difícil mesmo. Porque às vezes você está achando que a sua luta é a última, que a sua dificuldade ela vem para acabar com você, que só você passa por isso. Só você passa por aquilo, só eu, ninguém me entende, ninguém nunca passou algo parecido. E de repente você encontra alguém que fala, é assim mesmo, eu passei por isso. Não te dá uma paz assim, de saber que, não, eu não estou sozinho. Eu posso viver algo melhor. Eu posso viver algo mais bonito que isso. Eu posso enfrentar isso também. É possível. Então Jesus está dizendo, olha, para que você tenha paz, você tenha certeza de que eu passei pelo mundo e eu venci tudo isso. Eu venci tudo isso. Mas o texto de João 16,33 não nos promete que nós também venceremos, como ele venceu. Aí alguns vão dizer assim, Jesus era Deus, por isso que ele venceu tudo. Nós não. Mas 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se João 16,33, Jesus diz que o nosso ânimo está em saber que ele venceu, em 1 João 5,4, o texto já diz que essa é a vitória que nos faz. Eu venço o mundo através da fé. Então essa promessa é para nós. Nós vamos passar aqui por inúmeras situações. E não é sobre se eu vou passar ou não. A pergunta é quando eu vou passar. Eu estou pregando para alguém agora de manhã que passou há pouco tempo por algo muito pesado, muito terrível.
Eu estou pregando para alguém que está passando por algo pesado, terrível, e estou pregando para alguém que está prestes a entrar numa situação terrível e pesada. Não posso negar isso. Né? Dá tempo de sair da live ainda. Eu vou sair daqui que eu não estou gostando dessa palavra. Mas fica aí, porque a tribulação é uma escola. A tribulação é escola. A tribulação produz dor. A dor é a maior professora que existe. Então, tempestades, tragédias, consequências, acidentes, aperto. Tribulação pode ser causada por nós ou por alguém. Há tribulações que eu paguei para entrar. Há tempestades que eu paguei para entrar. Você lembra da tempestade de Jonas? O profeta Jonas recebeu uma missão. Deus disse, vai para cá. E ele pegou e disse, não, vou para lá. Então ele desobedeceu a Deus, entrou no barco errado, pagou a passagem. De repente tem uma tempestade, o barco inteiro vai afundar, Jonas vai morrer. Mas quem pagou para entrar foi Jonas. Quem escolheu para onde ia foi Jonas. Então eu preciso ter consciência de que forma eu estou nessa tempestade. A gente tem uma ilusão de querer, para a gente se sentir melhor, mais acomodado, não se sentir tão culpado, e achar que tudo veio do diabo, veio do inferno. Não, o inferno está me atrapalhando. Isso aí é o diabo que está me incomodando. E é um barco que eu paguei para entrar. Não há tribulações que eu escolho elas. Né? E a gente sempre tem alguém enviado do futuro, enviado por Deus, para nos alertar. Sempre tem alguém ali. A questão é que a gente não está ouvindo, a gente está cego para fazer o que a gente quer. Eu quero fazer o que eu quero, não quero ouvir nada que contrarie o que eu quero. E aí você vai em direção ao que você quer, até que chega um momento que você percebe que tudo vai ruir. No caso de Jonas, ele percebeu que o barco ia afundar e ele ia morrer. No caso do filho pródigo, ele percebeu que não ia ter o que comer. Mas uma hora ou outra ele percebeu que aquela tempestade não era a tempestade do diabo atrapalhando a missão de Deus. Não era a tempestade do diabo querendo atrapalhar quem ele era. Era uma tempestade enviada por Deus para despertar, para ele voltar a ser quem ele era. O Jonas entendeu que a culpa era dele por estar longe da voz de Deus e pensou, essa tempestade não vem para atrapalhar a minha missão, meu propósito. Não, essa tempestade vem para me reposicionar no propósito. É Deus querendo me acordar. Então eu preciso discernir que barco que eu estou, em que situação que eu estou, em que tribulação que eu estou vivendo, para que eu também discirna de onde vem essa tempestade, de onde vem essa tribulação. Ela vem de uma prova de Deus para testar meu caráter, ela vem do inimigo para tentar atrapalhar a minha direção, ou ela vem do próprio Deus para me acordar, me tirar do porão do barco. Ela vem a fome do filho pródigo, ela vem só para tirar o filho pródigo do chiqueiro. Então a gente tende a achar que toda tempestade é ruim, que todo lugar que eu vou está certo e que Deus tem que me apoiar em tudo, sendo que a fome do filho pródigo só vem para tirar ele do chiqueiro. E Deus está permitindo uma fome, uma escassez, só para que você entenda o seu valor. Então eu preciso entender que tribulações podem ser causadas e elas vão ser causadas. Há tribulações que você não vai fazer nada para adquiri-las. Elas vão vir. Eu canso de dizer isso, eu descanso, eu não canso, né? A gente não cansa porque fazer a vontade de Deus. A gente descansa em dizer isso. Descanso de dizer isso o tempo todo. Ei. Vai acontecer. Para você ter inimigos, você não precisa fazer nada contra ninguém. É só você fazer o certo. Para você ter dificuldades, adversidades, concorrentes, competidores, você não precisa fazer nada. Pessoas que querem te copiar, é só você fazer algo. Você não faz nada, ninguém vai te copiar, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te perseguir, ninguém vai ficar te modelando. Sabe, o Instagram é muito engraçado. De vez em quando ele te manda sugestões de pessoas para você seguir. Você recebe uma notificação assim, ó. Talvez fulano seja seu amigo. Sabe o que é isso? Isso aí é uma pessoa que está no teu perfil todo dia. Eles só não tem coragem de seguir. E dessa coisa o Instagram mostra pra gente. E a pessoa está achando que tá absorvendo sem ninguém saber. Tem muita gente que participa de tudo que a gente promove. Gente que está recebendo de Deus, e glória a Deus pela sua vida. Cresça, evolua, seja próspero, abençoado. Mas não tem coragem de entrar, não tem coragem de dar um like, não tem coragem de comentar, não tem coragem de seguir. Só para não dizer, não vou dar essa moral. Tá tudo certo, Deus te abençoe. Às vezes impacta mais a vida de pessoas que estão fazendo isso do que alguns, né? Então, amém.
A questão é que se você está sendo copiado, é porque você está no caminho certo. Ninguém copiar o que não dá certo. Ninguém vai jogar pedra numa árvore que não tem fruto, né? Ninguém vai jogar pedra numa árvore por jogar pedra, né? Eu acho aquela árvore seca, eu vou jogar pedra nela. Ninguém joga pedra em árvore seca. Você joga pedra, você sacode a árvore que dá alguma coisa. E muitas vezes é só um interesse. A pessoa vai lá, sacode a árvore, só pega o fruto, come, e depois nem muito obrigado, depois é um tchau. Né? Mas é assim. É assim que funciona. Pessoas que quebram princípios, pessoas que não entendem o que é honra, e elas também deixam de participar de tanta coisa, de ser participante junto, só por não ter humildade. É desse jeito. A questão é, se você faz qualquer coisa, você tem os benefícios daquilo, e saiba que sempre vai ter alguém que gratuitamente vai perseguir aquilo. A questão é, se você faz o que Deus mandou você fazer, essa pessoa não é seu inimigo, é inimigo de Deus. A questão é, se a mensagem que você prega não é uma palavra da sua cabeça, é a pregação do Evangelho, e a pessoa rejeita o que você fala, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando o Evangelho. Domingo passado eu estava ministrando a palavra de Deus agora, na nossa igreja, e eu preguei uma mensagem sobre a cruz. Tinha pessoas que ficam com a cara fechada, assim. Eu queria outra mensagem, aquela que diz que eu vou prosperar, que eu vou enriquecer. Essa aí da cruz é meio complicado. Mas quem está rejeitando o que nós estamos pregando, quando nós estamos comprometidos a falar o que Deus mandou, ele não rejeita você, ele rejeita a mensagem. Está rejeitando a cruz, literalmente. E aí você precisa continuar. Isso vai acontecer. Meu irmão, Jesus orou a noite inteira para selecionar 12, e nos 12 vem o Judas. Sempre vai ter, sempre vai ter. Jesus quis ensinar para os discípulos isso. Olha, não tem como vocês andar nessa terra sem ter alguém perseguindo. Não tem como. Eu sou o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui. O Filho unigênito do Pai. Estou aqui diante de vocês e não vou passar por essa terra sem aflições. Não vou passar por essa terra sem perseguições. Tem 12 aqui, tem um que bota a mão comigo no prato, no pão, e vai me trair. E vai me vender. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, e aí um discípulo fala, então vamos arrancar o joio. Ele diz, não dá. Se você arrancar o joio, sai o trigo junto. Não dá. Conviva, entenda que o joio vem para forjar você, para empurrar você. Meu irmão, eu tô com um esboço aqui, não entrei nele ainda, porque estou sentindo Deus falar aqui nessa manhã. Abre o seu coração em nome de Jesus. Quando os irmãos de José, lembra de José, né? A história do José, se você não conhece, pesquise aí, a história de José no Egito. Quando José estava de governador do Egito, e os irmãos tinham perseguido ele, né? Lembra? Eles queriam matar, jogar no poço, jogar como escravo, eles queriam acabar com José. Os irmãos de José queriam acabar com José. Mas José do posto foi para a escravidão foi para a cadeia, da cadeia Deus levantou ele para ser governador. Quando ele está diante dos irmãos, os irmãos começaram a se arrepender, pedir perdão, dizer, meu Deus, o que fizemos contigo, nosso irmão? Olha o que nós fizemos contigo. Sabe o que José fez, meu irmão? Sabe o que José fez, meu irmão? Ele agradeceu os irmãos. Ele disse, se não fosse vocês me perseguirem, eu não estaria aqui. Foi a perseguição de vocês que me empurrou para o Egito. Meu Deus do céu. Aprender as lições corretas faz toda a diferença. Aprender a lição correta, entender que até quem te perseguiu com a intenção maldosa está te empurrando para o centro do propósito de Deus. Está te empurrando para a realização do sonho de Deus em você. Os irmãos estão dizendo assim, José, nós tentamos atrapalhar, tentando te empurrar, nós tentamos te atrapalhar. Ele, não, vocês tentaram atrapalhar. Mas o que vocês fizeram foi empurrar, foi acelerar. Os teus inimigos estão te acelerando. Aleluia. Irmão, quem tem empresa sabe o que eu estou dizendo. As pessoas que têm o mesmo ramo de empresa, elas te enxergam como concorrente, elas têm uma raiva e ficam cutucando, ficam falando mal de ti. Eu disse, não, para de torcer contra mim. Pare, pare de brigar comigo. A minha vontade de dizer para alguns, pare de brigar. Eu também estou torcendo para o teu sucesso. Eu também estou torcendo para que você seja próspero. Eu não preciso falar mal de você para isso. Eu quero que Deus te abençoe. Pare com esse negócio. Só que essa perseguição, ela te empurra para ser melhor. O joio está ali para a gente conseguir perceber o nosso valor. O gigante mostra... você lembra da série dos gigantes que nós tivemos aqui semana passada? O tamanho do gigante mostra o tamanho do seu valor, porque ninguém vai se armar até os dentes para alguém que não ameaça. Então, vamos tirar as lições corretas. Deixa eu explicar para você o que são lições erradas.
Há um perigo muito grande nas lições erradas. Gente, se tem uma parte da live que você precisa desligar e prestar atenção 100% de foco, é agora. Isso aqui mudou a minha cabeça. Mudou. Eu nasci de novo, renasci, quando entendi isso. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Lições erradas acabam com você. Mantém você no mesmo nível. O que são lições erradas? Vou te dar um exemplo. Tem vários exemplos. Vou te dar um exemplo. Eu fui ofendido por alguém. A partir daquele dia, nunca mais confiei em ninguém. Eu fui traído por alguém. A partir daquele dia, eu comecei a dar o troco em todo mundo. Eu fui inocente com algumas pessoas e elas falharam comigo. A partir de hoje, eu sempre serei maldoso. Eu emprestei dinheiro e não me devolveram. A partir de hoje, eu não estendo a mão para mais ninguém. Eu fui uma igreja uma vez e ouvi uma palavra e o pastor pecou. A partir de hoje, eu nunca mais vou entrar numa igreja. Eu abri uma empresa uma vez, a empresa quebrou. A partir de hoje, eu nunca mais tento abrir empresa de novo. Lições erradas acabam com você. Acabam com a sua vida. Você vai permanecer no mesmo lugar, vai ano e passa ano, e você fica no mesmo lugar. E não é porque você não passou por aquilo, é porque você passou por aquilo e não aprendeu a lição certa. É muito forte. Eu preciso que você entenda. Em nome de Jesus. A maioria das coisas que você não passou de nível, que você vive um loop, que você anda rodando em círculo, são as coisas que você não tirou as lições corretas ainda. Eu fiz uma vez, não deu, nunca mais farei. Lições erradas. Lições erradas. As lições erradas, elas vêm através de conselhos errados. Ah, Jesus, me ajuda, Senhor. As lições erradas vêm através de conselhos errados. Quando você simplesmente conversa com alguém e fala, olha, eu estou sentindo mal com isso aqui. E você abriu o coração, você está disposto, quando você não pensa para quem você vai abrir o coração, você está disposto a ouvir aquele conselho e você abre para alguém que não deveria e fala, estou passando por isso, o que eu faço? A pessoa diz, olha, se eu fosse você, eu chutava o balde. Se eu fosse você, eu não deixava passar. Eu faria isso. A pessoa está ali te ensinando lições erradas. Lições erradas te manterão no mesmo nível. No mesmo nível. Vai ano e passa ano, você está igual. É o mesmo pecadinho. É a mesma queda. É a mesma inclinação. É a mesma maldade. É o mesmo problema quando você não aprende a lição correta. Meu Jesus do céu. Jesus, me ajuda, Senhor. Você precisa entender a lição certa do que aconteceu. E eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa de ajuda. De pessoas que conseguem enxergar o que aconteceu de forma correta. Eu estou aqui hoje para te ajudar, mas de forma coletiva. Eu estou de forma ampla, estou no microfone, estou numa tela, tem bastante gente aqui. Eu não consigo dar de forma personalizada para você. Você vai ter que encontrar quem são as pessoas que fluem para dentro de você de forma correta, para você ressignificar o que aconteceu de forma correta. Aí você aprende a lição correta. Vou te dar um exemplo. Você chegou na sala e alguém te deu uma prova, o professor te deu uma prova. E você chega naquela prova e vê todo mundo colando. Todo mundo colando. Tá todo mundo colando. E você não fez escola. Você também não estudou e não fez escola. Não estudou e não fez escola. Aí, de repente, tem aquele que estudou e aquele que está fazendo cola. E você chega e não fez nenhuma coisa nem outra. Quando você chega no final da prova, você é reprovado. Aí eu te pergunto, qual é a lição que você aprendeu? Olha, eu vi os que estudaram, que tiraram nota boa, mas eu vi também quem não estudou, só colou e também tirou nota boa. Então a lição que eu aprendo é, não vou mais fazer prova sem fazer cola. Essa é a conclusão que muita gente entende. Ele aprende a lição errada. Aí na outra prova, sabe o que ele faz? Ele vai para a turma dos que cola.
Aí ele começa a colar na prova junto com os outros. Quando a prova vem, um belo dia, é uma prova decisiva, é uma prova de passar de ano, o professor só olha lá e diz: Fulano, vem cá, peguei você. Aí o castelo, o mundo dele, o mundo dela desmorona. Por quê? Porque, meu Deus, fui pego, acabou comigo. Acabou mesmo, porque você aprendeu a lição errada. Aprendeu a lição errada. Em não ser aprovado, ao invés de você pegar e olhar para aquele que fez o certo, você está olhando para aquele que queimou etapas. Aprendeu a lição de forma errada. Aprender a lição errada não dá, meu irmão. Sabe, Caim, ele só matou Abel porque ele não aprendeu a lição de forma correta. Ele quis se vingar do irmão, ele quis matar o irmão, porque ele só deveria ter olhado para o irmão como um exemplo. Olhado para Abel e dito: olha, eu errei porque eu não sabia, mas meu irmão acertou, me ensina. Se você acertou, me ensina. Essa seria a lição correta. Mas ele aprendeu a lição errada. Ele diz: não, então é porque ele tá errado, ele me odeia, ou ele não serve para viver, eu vou tirar a vida dele, porque isso vai me deixar melhor. Então você aprende lições erradas, você fica no mesmo lugar. A Bíblia diz que Caim ficou perambulando pela terra. Perambulando. Há pessoas que estão perambulando na vida. Perambulando, elas vão andando e passam os mesmos ciclos. Não conseguem sair daquilo que aprenderam de forma errada, não conseguem reaprender, não tem humildade, não tem gratidão, não tem honra, não tem nada. Ele come das pessoas, mas não consegue servir. Ele tira tudo que pode tirar dos outros. Meu Jesus, me ajuda. Então as lições erradas vão acabar com você. Você precisa aprender as lições certas. Em nome de Jesus, nos próximos dias, procure alguém que vai te dar as lições corretas. Mexa no assunto de novo. Chame a pessoa e diga: olha, eu passei por isso. O que você enxerga disso? Como você lidaria com isso? As tribulações podem ser consequências de escolhas nossas ou simplesmente uma aula intensiva da vida que nos leva a lições profundas que não ensinarão somente a nós. Para cada ferida fechada, há uma unção nova sendo liberada. Para cada superação sua, há um ministério sendo aberto. Então há pessoas que estão esperando você a ressignificar o que você viveu. Há pessoas que estão esperando por você. É muito egoísmo da sua parte ficar no mesmo lugar. Tem gente que está esperando você se mover, tem parentes seus, tem amigos seus que estão na mesma situação. Eles estão esperando você sair dali para tirar eles de lá também. Desde que você aprenda as lições corretas. As horas se foram e amanhã tem muito mais. Eu separei aqui alguns pontos para você aprender as melhores lições das suas tribulações. Conselhos práticos, diários, para você viver e aplicar no seu dia a dia. Sair da utopia, sair da teoria para ir para a prática. Como eu faço então para ter as melhores lições das minhas tribulações, daquilo que eu passei e passo, vou passar amanhã e quinta-feira. Eu espero você. Espero ter abençoado, edificado sua vida com essa palavra. Feche os teus olhos, Pai. Na tua presença nós estamos para te agradecer pela vida e pela saúde. Obrigado, Jesus, por quem tu és e porque o Senhor tem feito grandes coisas, Pai. Até naquilo que mais sofremos, há uma lição que nós precisamos aprender. E eu peço, com a ajuda do teu Espírito Santo nessa manhã, nos ajude a significar de forma correta. Nos ajude a aprender a lição correta para nós passarmos de nível, passarmos de fase, crescemos, nos fortalecemos. Conduza-nos segundo a tua vontade nesse dia para tomarmos as melhores decisões, guiadas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, eu assumo esse compromisso hoje. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém.